Sabemos que Jesus foi concebido, gerado pelo Espírito Santo no útero virgem de Maria. E a Bíblia diz que ela não conheceu José até que Jesus nasceu. Mas depois, sim, depois foi um casal que viveu normal, fizeram uma grande obra para Deus, permitindo que nascesse o Salvador através de Maria. Agora iam viver como um casal normal. É uma bênção de Deus o casamento. Deus não ia proibi-los de ter sexo, de terem filhos, de terem uma família. Nada disso. Então, José e Maria tiveram outros filhos e filhas. E dentre esses filhos, então, nasceu Tiago, que parece ser aí o irmão mais velho depois de Jesus. Então, Jesus teve como pai somente Deus, não José. E os outros, sim, eram filhos de José e de Maria. Então, Tiago aí se destaca no início da igreja, porque Tiago, apesar de antes não conhecer Jesus como Salvador, não conhecê-lo como Messias, nós podemos provar claramente que a família de Jesus não acreditava que ele era o Messias. Até foram uma vez prender Jesus achando que ele estava louco. Então, veja bem, eles não acreditavam antes, e a Bíblia fala exatamente isso. Agora, depois, Tiago, então, ele vê Jesus ressurreto, Jesus aparece para ele. E depois nós vamos ver esse Tiago tendo aí um papel muito importante na igreja, uma liderança na igreja. Ele passa a ser um bispo da igreja, ele passa também a ser um apóstolo, ele é chamado pelo próprio Paulo como um apóstolo. Paulo diz que viu lá o irmão do Senhor, que era Tiago. Também Paulo diz que ele reclama certa vez, será que nós não temos direito de ter a ajuda de alguém como os irmãos do Senhor têm? Veja só, tem muita gente que pensa que essa palavra irmão aí pode ser primo, mas a Bíblia quando fala primo é primo. Maria não visitou a irmã dela, Isabel, visitou a sua prima Isabel. Então, nessa discussão vai longe, né? As pessoas, principalmente as pessoas católicos, apostólicos, romanos, discutem muito isso porque querem adorar Maria. Mas a adoração a uma mulher é coisa antiga. Lá no livro de Jeremias você vai ver que os homens sempre quiseram, aí as mulheres também quiseram ter uma representante no céu, adoravam a rainha do céu. Então isso é coisa antiga. Essa idolatria a uma mulher, a colocar uma mulher como se fosse Deus. Então isso sempre existiu e é uma coisa que Satanás sempre fez para enganar as pessoas. A pessoa fica cega. Agora é interessante, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente ela deixa isso. Ela para de acreditar nessa asneira aí. Ela para com a idolatria, então a cegueira acaba e ela enxerga perfeitamente que Jesus tinha outros irmãos. Passa a reconhecer isso claramente porque está na Bíblia, tanto na nossa Bíblia como na Bíblia dos outros que não acreditam nisso. Então Tiago é irmão do Senhor e ele vê Jesus ressurreto, Jesus apareceu para ele, e ele então estava no dia do batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, reunido com os outros apóstolos e discípulos de Jesus, recebeu também o batismo com o Espírito Santo, e ele se torna então um apóstolo e assume uma liderança dentro dos apóstolos. Ele assume uma liderança no início da igreja, e nós vamos ver que depois da morte do Tiago, que era irmão de João, que ele foi aí decapitado por Herodes, né, no capítulo 12 você vai ver isso aí sendo falado, lá de Atos dos Apóstolos. Então depois que esse Tiago aí morreu, que era um Tiago importante no início da igreja, aí surge o Tiago agora que é o irmão de Jesus. E esse Tiago é que vai assumir uma liderança dentro da igreja que estava iniciando. Então esse Tiago é que escreve essa epístola, essa carta que nós estamos estudando sobre ela. E nós vamos ver que esse Tiago ele fala muito das coisas que Jesus ensinou, principalmente no Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Tópico 2, local e data. Embora a maioria dos biblistas veja a Palestina, e mais especificamente Jerusalém, como local mais indicado de produção da epístola, tal informação é desconhecida. Sobre a data, tratando-se do período antigo da era cristã, sempre será aproximado.
Por esta razão, a Bíblia de Estudo Pentecostal data a produção da carta de Tiago entre os anos 45 a 49 depois de Cristo, aproximadamente. Então é o ano 45 a 49 depois de Cristo, e vamos dizer que a região, o local mais indicado pela maioria dos estudiosos é a partir então de Jerusalém. Então, acredita-se que essa carta foi escrita ali dentro daquele contexto da igreja em Jerusalém. Tópico 3, o destinatário. As 12 tribos que andam dispersas, Tiago 1:1. Há muito a estrutura política de Israel perder a configuração de divisão em tribos. Assim, em o Novo Testamento, a expressão 12 tribos é um recurso linguístico que faz alusão de forma figurativa à nação inteira de Israel. Mateus 19:28, Atos 26:7, Apocalipse 21:12. Todavia, ao usar a fórmula 12 tribos, na verdade, Tiago refere-se aos cristãos dispersos na Palestina e variadas igrejas estabelecidas em outras regiões, isto é, todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. Então Tiago usa aí as 12 tribos dispersas. Está falando, quando fala 12 tribos, está falando a respeito de todo Israel, todos aqueles que eram judeus cristãos e que foram dispersos, saíram de Jerusalém. Quando teve aquela perseguição através de Saulo, que é Paulo, ali Estevão foi morto e a partir dali houve uma dispersão. Eles saíram pregando o evangelho por toda parte e foram morar em vários países. Lá tinha o quê? As sinagogas onde eles começaram a pregar esse evangelho e depois foram fazer isso de casa em casa. Então essas pessoas crentes, esses aí é que recebem essa carta, essa epístola de Tiago, endereçada a eles, visando ajudá-los nesse início da igreja, nessa perseguição que eles estavam sofrendo fora de Jerusalém. Agora, esses que pregavam, é evidente que eles ganhavam almas, tanto de judeus como de não-judeus. Então as cartas eram lidas e explicadas não só para os judeus, mas também para os gentios. Então a carta não é só para judeus, é para todos que se convertiam. Então agora seria como olhar Israel aí, não é mais um Israel só de judeus, mas agora um Israel formado por judeus e gentios. Ou seja, esse Israel de Deus, que seria exatamente o quê? Os crentes de todo o mundo. É por isso que a carta serve para nós também. A Bíblia não existe um lugar que diz assim, isso aqui é só para o judeu cristão. Não, toda a Bíblia ela serve para todos nós que somos cristãos. Na parte 2 nós temos aí o propósito da epístola de Tiago. Tópico 1, orientar. Tópico 2, consolar. Tópico 3, fortalecer. Então no tópico 1, orientar. Em um tempo marcado pela falsa espiritualidade e egoísmo, as orientações de Tiago são relevantes e pertinentes. Isso porque a Escritura nos revela o serviço de Deus como a prática concreta de atitudes e comunhão. Guardar-se do sistema mundano, engano, falsidade e egoísmo, e amar o próximo. Assim, através de orientações práticas, Tiago almeja fortalecer e consolar os cristãos, exortando-os acerca da profundidade da verdadeira, pura e imaculada religião para com Deus, a qual é visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, não fazer acepção de pessoas e guardar-se da corrupção do mundo. Olha, nós estamos vivendo num tempo de egoísmo, num tempo de satisfação pessoal apenas dos crentes. Eles estão interessados mais em shows, mais em se divertirem, do que em cultuarem realmente a Deus, servirem realmente a Deus, de darem suas vidas para Deus, de serem capazes até de sofrer por causa de Deus. As pessoas não querem oferecer alguma coisa, querem só receber. Então isso não é uma vida cristã correta. As pessoas têm que se doar, têm que se dar para Deus. Precisam produzir alguma coisa e não apenas receber. A maioria das pessoas vão para a igreja para receber sempre. Ou receber alguma coisa material ou alguma coisa em benefício aí da sua saúde. Então estão atrás de curas ou de prosperidade financeira.
poucos vão à igreja para cultuar a Deus, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, a adorar a Deus. Mas eles não querem dar alguma coisa, querem só receber. Então, num tempo desse, a carta de Tiago é importantíssima para nós estudarmos sobre aquilo que Tiago fala sobre produzir alguma coisa no reino de Deus. Então, Tiago vai falar dessa atitude cristã, da comunhão entre os crentes, vai falar do amor de Deus demonstrado através dos crentes, vai falar das obras realizadas pelos crentes em favor uns dos outros. E vai falar também do evitar se contaminar com o pecado, se contaminar com o mundo. Então nós estamos no mundo, nós também somos pessoas, mas nós temos que saber que nós pertencemos ao reino de Deus. Não nos deixar contaminar pelas coisas do mundo. Então Tiago diz que nossa obrigação de pessoas que estão ligadas a Deus deve ser então visitar os órfãos, as viúvas, não ficar fazendo acepção de pessoas, considerando os ricos melhores, pessoas que podem nos dar alguma coisa em troca do nosso serviço prestado a ele, como pessoa mais importante do que aqueles necessitados, daqueles mais pobres. Não dá preferência a esses ricos. E ele fala que nós devemos nos guardar da corrupção do mundo, nos guardar de sermos aí oferecidos ao mundo, de aceitarmos o suborno do mundo. As pessoas querem comprar a nossa fé ou a nossa posição social, querem se aproveitar de nós para ganhar alguma coisa, principalmente olhando para esse lado da política. As pessoas nessa época de eleição sempre estão atrás dos crentes para receber votos, compram pastores, dão aí 15 mil reais, telha, tijolo, não sei mais o que, compram esses líderes para que eles influenciem a igreja. Então é muito perigoso essa contaminação com o mundo e essa corrupção que nós vemos na igreja nos dias que nós estamos vivendo. Depois fala aí de consolar. Uma cultura onde não se dobrar a César, honrando-o como divindade, significava rebelião à autoridade maior, os crentes antigos foram impiedosamente perseguidos, humilhados e mortos. Entretanto, a despeito de perder emprego, pais, filhos e sofrer martírios em praças públicas, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Por isso a epístola é ainda hoje um bálsamo para as igrejas e crentes perseguidos, espalhados pelo mundo. Tiago 1,17, 18, 5, 7 a 11. Então a cultura daquela época que foi escrita essa epístola de Tiago era a seguinte: quem não aceitasse César como um Deus, não se dobrasse diante de César, então era considerado contrário ao governo e poderia ser perseguido e morto.